os nossos olhos, e até mesmo dentro dos nossos grupos de oração, dentro das nossas paróquias, nós encontramos uma grande falta de esperança. E onde existe a falta de esperança, existe também a falta de fé. Porque a fé, ela é alicerçada na esperança de que Deus irá nos alcançar em um determinado momento, em que nós não sabemos quando será, mas que nós almejamos que chegue. A passagem de Emaús todos nós conhecemos. Acredito que desde criança, quando nós íamos para a Santa Missa, começava essa leitura, né, deste Evangelho, a gente já sabia como ia terminar. Essa passagem está na Bíblia de diversos evangélicos, está na Bíblia de diversas outras pessoas, mas o que ela institui para nós é somente para nós, não é para eles. Acontece que, depois dos 30 anos, Jesus entrou na sua vida pública e, fazendo a sua pregação, num determinado momento ele passou por um povoado de Emaús. Chegando lá, pregando a sua palavra tocou o coração de algumas pessoas, entre elas de duas pessoas, de dois homens. E eles se colocaram a caminho junto com Jesus. Largaram tudo. Veja, eles saíram do seu povoado lá de Emaús e foram com Jesus pregar o Evangelho. Foram para Jerusalém, passaram por diversos outros povoados, mas lá atrás eles deixaram suas famílias, deixaram seus bens, deixaram a sua história, tudo lá atrás, e abandonaram para começar a seguir Jesus. E seguiram Jesus por 3 anos. E durante esse período, Jesus pregando o Evangelho trazia um ardor a eles, porque todos aqueles que começavam a conviver com Jesus olhavam e falavam assim: este é o Messias. Então falavam assim: este é aquele que irá edificar em nós, o povo de Israel, tudo aquilo que é promessa do Pai. E que é promessa do Pai desde lá de trás, desde Abraão. Mas é este que irá edificar, porque este é o Messias. Jesus foi sepultado e muitos daqueles que o acompanhavam olharam para a cruz e viram como esta cruz um ponto final. Se acabou a história. Jesus morreu. Nós não temos mais o que fazer aqui. Nós esperávamos que este que lá está na cruz fosse o libertador, o verdadeiro libertador, fosse o verdadeiro Messias. Mas já morreu. Não há mais esperança para nós. Não temos mais o que fazer. Tudo aquilo que nós abandonamos lá atrás para seguir este Jesus, nós temos que tentar voltar e recuperar. Porque para nós não existe mais sentido estarmos aqui. O que nós iremos fazer? E colocaram-se a caminhar de volta para Emaús. E nessa caminhada caminhavam triste, cabisbaixo, olhando para baixo, não é? E de repente entrou um peregrino no meio deles e se colocou a caminhar. E esse peregrino, vendo a tristeza deles, virou para eles e falou assim: mas o que tem acontecido com vocês? Vocês estão tão tristes. Aí esses dois viraram para eles indignados e falaram assim: você é o único que não sabe o que aconteceu com aquele que se dizia o Messias, Jesus? Este final de semana agora, na sexta-feira, ele foi crucificado. Nós esperamos até o último momento para ver se ele iria fazer alguma coisa, porque ele era o Messias. Mas não, ele foi crucificado e morreu. E nós agora estamos voltando para casa, porque tudo aquilo que nós esperávamos que fosse feito por esse Jesus não foi feito. Então esse peregrino se volta para eles e começa a esclarecer o fato da crucificação de Jesus. Esse peregrino vai falando desde lá de Moisés até o momento atual, o fato para que Jesus fosse crucificado, que aquilo era preceito do Pai, aquilo era a vontade do Pai. Existia um bem maior, e que ali não era o ponto final, mas era o início de toda a história. Era o início de toda a história. Então
com essas dificuldades da noite do deserto, de ser frio, de ter os animais que poderiam atacar aqueles que caminham durante a noite, esses dois se voltam para esse peregrino e falam assim: olha, não vamos mais adiante, vamos ficar aqui mesmo. Esse peregrino insiste: não, eu quero continuar. Não, fica conosco essa noite, já é tarde, o dia já está a se encerrar, é perigoso, fica conosco. E esse peregrino, com essa insistência, fica. E aí, ficando lá, tem o momento da partilha. E quando se faz a partilha do pão, a partilha do vinho, se abrem os olhos e eles veem que aquele lá não era um simples peregrino. Aquele era o próprio Jesus. Porque no final da palavra diz assim: levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11, os que com eles estavam. Tudo aquilo que eles haviam falado para aquele peregrino, eles nem levaram mais em conta. Porque se abriram os olhos e a esperança foi renovada. Todo aquele desânimo, toda aquela falta de coragem foi dissipado. E foi renovado neles a esperança. O desejo a ansiosidade de se encontrar com os outros. Falar assim: é verdade o que aquelas benditas mulheres nos falaram de manhã antes de nós irmos embora? Jesus está ressuscitado. E nós não ouvimos, nós o vimos. Ele partiu o pão, ele fez como naquele dia. Ele partiu o pão para nós. E quando ele partiu o pão, nós o reconhecemos. Ele nos deixou o coração abradado. E aí nós nos levantamos e voltamos para cá. E viemos dizer: o Senhor está conosco. O Senhor permanece conosco. Porque em muitos momentos nós chegamos em nossos grupos de oração, nós chegamos nas nossas comunidades desesperançosos, como se não houvesse mais esperança de que o Senhor pudesse fazer alguma coisa em nós, como se não houvesse mais esperança de que o Senhor pudesse fazer mais alguma coisa naqueles que vêm buscar nos nossos grupos a esperança, como se não houvesse mais a possibilidade de ser feita alguma coisa nas nossas comunidades paroquiais, neste mundo. Mas eu quero vos dizer, meu irmão, aqui é apenas o início da história. E encontramos quantas pessoas sem esperança, porque elas depositam todas as suas esperanças em diversas outras coisas. E aí, prosseguir decididamente já é muito difícil. Quando você tem a esperança, quando você tem a fé, quando você tem o seu alicerce firmado em Cristo, já é difícil as lutas, não é? É ou não é? As lutas são difíceis. Quando você não tem o seu alicerce em Jesus, quanto mais difícil é. Nós somos chamados pelo Senhor exatamente para que nós possamos nos levantar e falar: Senhor, nós estamos aqui de prontidão. Então, a partir de mim, a partir de nós, a partir aqui do nosso pequeno grupo de oração, se inicia a renovação deste mundo. Nós iremos estender as nossas mãos para que as pessoas sejam curadas das suas doenças físicas, das suas doenças intelectuais, mentais, mas também da falta de esperança, Senhor, que é a doença que mata o mundo. Nós temos pedido para o Senhor: Senhor, cura a AIDS, Senhor, cura o câncer. E nós não temos levantado um clamor pedindo: Senhor, cura a falta de esperança. O Senhor vira assim para a pecadora e fala assim: vá, não há nada contra ti, está perdoado os teus pecados. Para outro, o Senhor fala assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O que é a fé que fala no nosso catecismo da Igreja Católica? A fé não é a esperança? É a espera daquilo que não se pode ver. É a esperança daquilo que não se pode enxergar, mas que se acredita, que se tem esperança. Como é que está a sua esperança para esta região? Como é que está a sua esperança para o seu grupo de oração? Essa palavra ela vem trazer para nós esta história da falta de esperança, mas ela vem trazer para nós também 3 condições para que a nossa esperança
seja renovada. Lucas 24, página 1383, Ave Maria. Então diz assim: diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Ora, qual é a primeira condição para que nós renovemos a nossa esperança? Sermos um só coração. Sermos um só coração. Veja, quantos discípulos caminhavam de volta para Emaús? Quantos discípulos caminhavam de volta para Emaús? E quantos corações aqui fala? Um. Poxa, esse bendito que traduziu a Bíblia, né, errou aqui. Ele conjugou errado esse verbo. Ele vem e me coloca que 2 discípulos têm o coração agradado? Não. Aqui ele já está nos mostrando que a conjugação do verbo de Deus, os sinônimos de Deus são diferentes dos nossos sinônimos. É tudo diferente daquilo que nós pensamos. Então, há 2 discípulos caminhando de volta para Emaús. De repente, o que eles deveriam dizer? Nos abrasava os corações. Mas o Senhor vem mostrar a primeira condição para que nós possamos ter o nosso coração renovado. Sermos um só coração. E aí ele diz assim: diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração? Isso não é erro, é um acerto de Deus. Ele está dizendo assim: não existe coração dividido, não existe pensamento dividido, é um só coração, um só coração. Nós dizemos assim, que o coração do Pai, o coração do Filho e o coração do Espírito Santo é um coração indiviso. Sabe o que é um coração indiviso? Aquele que não dá para se dividir, aquele que não dá para se separar. É isso que o Senhor vem falar para nós. Um só coração. Nossa esperança muitas vezes tem sido rompida exatamente porque a gente vem com pensamentos próprios, com vontades próprias. E quando a gente entra, nós acabamos sendo sucumbidos pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus supera as nossas vontades, e a gente se sente desanimado. A gente ainda não tem a maturidade de entender: poxa, está acontecendo a vontade de Deus, amém. Mas o que o Senhor está dizendo para nós é ser um só coração. Como nós temos sido nos nossos grupos, nas nossas paróquias e nessa região? Temos sido um só coração? Poxa, Fernando, mas esse coração dividido que nós estamos olhando para atrás enxergando, é um problema dos coordenadores, é um problema do coordenador da região, é um problema dos ministeriados. Desculpa dizer, meu irmão, um só coração, não tem divisão, não tem cargo, não tem fronteira. Se nós não tomarmos a frente de sermos um só coração, onde nós estivermos, não será somente o grupo do meu irmão que vai morrer, não será somente o grupo do outro, mas vai ser todo este movimento do Espírito Santo. Veja, todo este movimento do Espírito Santo não é este meu movimento, não é este seu movimento, mas é todo este mover do Espírito vai ser morto, porque vai ser como um veneno na veia do Espírito Santo. Nós somos chamados a ser um só coração. Como é que nós temos sido com a nossa visão? Nós temos sido um só coração com os nossos pastores, aqueles que têm nos conduzido, aqueles que têm nos direcionado. Nós temos tido a audácia que tem tido. Eu tenho falado muitas vezes com muitos coordenadores, já partilhei isso com o Zio, já partilhei isso com o Gilberto, com vários coordenadores da região, com coordenadores de outras dioceses. Onde está a nossa audácia de se colocar a fazer, a realizar? Como ela está? Primeira condição para renovarmos a nossa esperança: sermos um só coração. Aí ele vem dizer a segunda condição para que nós possamos renovar a nossa esperança: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho. Jesus era um pregador
de multidões, amém? Em muitos momentos ele subiu no monte e as pessoas ficavam lá embaixo e ele pregava para elas. Mas aqui, nessa passagem, ele pregava no caminho. Então Jesus se colocou a caminhar com eles, e nesta caminhada ele veio novamente pregando, desde lá de Moisés até o tempo atual, toda a história. Nos abrasava o coração quando, pelo caminho, ele veio nos dar a segunda condição. Nós temos que caminhar. Vou misturar as duas. O que é abrasar o coração? Sabe o que é abrasar o coração? É aquecer, é incendiar, não é? Você já viu uma churrasqueira? Todo mundo aqui já comeu churrasco. De repente, você está fazendo churrasco, está legal lá, está toda a turma da renovação, na casa do Zildenor, que vai fazer um churrasco no final do ano. E aí, chegou um abençoado atrasado. Começou ao meio-dia, o abençoado chegou às 3:30 da tarde, todo mundo já está cheio de carne lá, de picanha. O abençoado chegou atrasado. Acontece que a brasa ainda está acesa, não está? Está. Mas por cima dela, o que tem por cima dela? Cinza, um pó. Mas lá dentro ela está acesa. Mas por cima tem aquele pó, aquela poeira. Aí o cozinheiro fala assim: poxa, o Salvador chegou agora, mas vou deixar ele sem comer churrasco, né? Vou fazer o churrasco lá para ele. Pega uma tampa de panela e começa a sacudir. Daí levanta aquela poeira para todo lado, né? Já cai na carne, já cai no pessoal da renovação. O pessoal fala assim: nossa, sexta-feira santa, quarta-feira de cinza já de novo, né? E aí começa a abanar e aí aparece e se incendeia novamente. Muitas vezes nós caminhamos dessa forma, com as cinzas sobre nós. Essa segunda condição de se colocar a caminhar é exatamente isso. É saber que existe uma chama dentro de nós e nós precisamos abaná-la. Então nós não somos múmias para ficar parado, ficar estagnado num lugar. Nós somos chamados a nos movimentar. Nós somos chamados a ir, a se colocar a caminho. Num dia para ir trabalhar e está muito frio, né? A gente deitava lá e falava assim: poxa, não vou levantar não. Está muito frio, não vou levantar. E aí de repente você toma coragem, levanta, toma banho, e sai todo coberto e vai trabalhar. Aí, aquele dia, você fala assim: poxa, eu trabalho a 3 quilômetros daqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou caminhando. Eu não vou pagar ônibus para ir daqui a 3 quilômetros. Vou caminhando. Aí você vai com touca, você vai com luva, você vai com blusa e tal, e vai caminhando. Quando você chega no seu serviço, qual é a primeira coisa que você faz? Você tira a touca, depois você tira a luva, depois você tira a blusa, não é? Se você estiver de regata, você só fica de regata. Porque você fala assim: meu Deus, está tão quente, né? E a pessoa fala: você está ficando biruta, meu? Não, é que eu vim caminhando. É porque quando nós nos colocamos a caminhar, na condição espiritual, é como se viesse um aquecimento do nosso espírito, como se viesse um aquecimento da nossa alma. Então o Senhor vem colocar, a segunda condição é se colocar a caminho. E o se colocar a caminho não é somente nessa condição de que nós nos colocamos a caminho e de repente vem incendiando em nós esta chama. Não. É de nós nos colocarmos a caminho, de nós avançarmos as etapas, de nós irmos para um lugar que nós ainda não fomos, de nós avançarmos fronteiras. E em muitos lugares nós temos estado estagnados. Aí nós olhamos assim, né? A gente chega para o coordenador de ministério e fala assim: não tem mais ministério de música, meu grupo de oração está difícil, né? Aí vira para o outro e fala assim: não tem pregador, está difícil na região, está difícil aqui, está difícil acolá. Mas é porque nós não temos nos colocado a caminho. Porque no caminho nós vamos encontrando pessoas e elas começam a caminhar conosco. Veja, os dois discípulos estavam caminhando sozinhos e de repente veio um peregrino. E não era qualquer peregrino, porque depois eles reconheceram que esse peregrino era Jesus, que se colocou a caminhar com ele. Se colocando a caminhar, nós vamos encontrando pessoas, nós vamos encontrando as promessas de Deus no caminho. Nós às vezes estamos aqui e a promessa de Deus está lá na frente, e a gente espera que ela chegue aqui. Deus já concedeu ela para nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte e ir até lá. Mas não, estou cansado, estou tão desanimado, estou tão assim, né?
Estou tão furado, né? Não tenho conseguido segurar nada. E aí, a gente fica esperando. A segunda condição para que nós recuperemos a nossa esperança, nos colocarmos a caminho. Nos colocarmos a caminho. A terceira condição, ela é polêmica. Ela é polêmica, ainda mais quando a gente fala para a renovação carismática. Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. E nos explicava as Escrituras. Se nós não temos intimidade com a palavra de Deus, nós não temos uma renovação da nossa esperança, meu irmão. Intimidade com a palavra de Deus você tem com ela. Eu não tenho intimidade com uma pessoa falando com a outra. Não existe um intermédio de relação, não. A intimidade a gente tem diretamente com a pessoa. E a palavra é o próprio Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, após o Concílio Vaticano II, diz uma coisa tremendamente importante que nós temos perdido nos nossos grupos de oração. Qual é o respeito que você tem pelo Santíssimo Sacramento? Extremo, não é? O mesmo respeito tem que ser concedido à palavra. O Catecismo diz assim, que a Sagrada Eucaristia e a palavra não existe disparidade, não existe diferença. Os dois estão no mesmo grau. A Santa Eucaristia é Deus. Você acredita que a Santa Eucaristia é Jesus? Você acredita que a palavra de Deus é o próprio Deus? Então não existe diferença. Então lá dentro da tua casa você tem o próprio Deus. E como é que tem sido a apresentação deste próprio Deus na tua casa? Como é que tem sido a apresentação desse próprio Deus no seu grupo de oração? Nas suas reuniões de partilha, nas suas reuniões de perseverança. A palavra de Deus tem estado no centro. Glória a Deus que está, meu irmão. Mas se não está, coloque ela no centro. Porque ela é o próprio Jesus. Como nós temos tratado a palavra de Deus no nosso meio? Como nós temos tratado a palavra de Deus na nossa intimidade, quando nós estamos sozinhos? Nós temos buscado as respostas em Deus? Nós temos buscado as respostas no Senhor? Ou nós deixamos vir verdadeiramente o desânimo? 3 condições para que nós recuperemos a nossa esperança, renovemos a nossa esperança. Sermos um só coração, não termos um coração dividido, sermos um coração indiviso. A segunda condição, se colocar a caminhar. Se colocar a caminhar. A terceira condição, ter intimidade com a palavra. Quando eu dizia no começo que essa passagem ela é importante para nós, a palavra que institui a Santa Missa, você sabe qual que é? Alguns imaginam que é a Santa Ceia. Não é. Lá Jesus institui a Eucaristia. A Santa Missa Jesus institui aqui em Emaús. Porque ele se encontra com os discípulos, no caminhar ele faz toda a liturgia da palavra, nos abrasava o coração enquanto pelo caminho nos falava das Escrituras. Faz toda a liturgia da palavra e de repente, no momento, ele faz a partilha do pão, a liturgia eucarística. Olha que maravilha. Isto, na palavra nós encontramos o firmamento da nossa fé. Na palavra nós encontramos o firmamento da nossa doutrina. Na palavra nós encontramos o firmamento dos nossos objetivos espirituais. Meu irmão, minha irmã, eu não sei onde você parou. Eu não sei quando você parou. Eu não sei em que distância você está. Eu não sei como é que está a sua esperança. Se você é coordenador de grupo de oração,
há um bom tempo, e é porque ninguém quer assumir, e por esse fato você tem estado desanimado. Eu não sei se você é ministeriado no grupo de oração, em algum ministério, e tem estado desanimado porque você não tem visto frutos. Eu não sei em que condição você está, se você é somente participante de um grupo de oração e vai lá buscar sua bênção e não tem encontrado sua bênção. Meu irmão, minha irmã, eu vou te dizer que Eliseu esperou por muito tempo a promessa de Deus acontecer. Ele recebeu a unção dobrada de Elias, mas nem assim as coisas eram fáceis. Nem assim as coisas eram fáceis. Elias mandou por diversas vezes os seus servos subir no Monte Carmelo para olhar, para ver se tinha um sinal de Deus que ele iria mandar chuva. Houve um momento, na sexta vez, que ele falou assim, não há. Aí ele falou assim, vá dessa vez. Aí o servo dele falou assim para ele, não vou, já fui lá 6 vezes, não tem sinal, Elias. O que fazer? Não vai ter chuva. A gente está lascado. E aí ele pegou e falou assim, vai somente mais desta vez. Olha lá, se não tiver, tudo bem, não tem mais, eu não vou te mandar mais para lá. E este servo vai. Chegando lá, ele olha além do mar, ele volta e ele diz assim, não tem nenhum sinal, tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. É uma pequena nuvem, mas ela é muito pequena. Aí Elias se levanta e começa a louvar o Senhor, e ele fala assim, é este o sinal, é um pequeno sinal. Eu não sei se você tem esperado grandes sinais, eu não sei o que você tem esperado de verdade, mas eu vos digo, se você está esperando o sinal do Senhor é este. Você precisa se colocar a caminho, ser um só coração, estar com a sua verdade, com a sua fé alicerçada na palavra. Aí, meu irmão, minha irmã, vai vir chuva. Aí virá chuva. Não vai ter dia assim nublado, dia feio, em que as pessoas não terão coragem de se levantar. Pelo contrário, hoje está nublado, então hoje eu vou me levantar e eu vou, porque vai cair a chuva, e a chuva vai ser de bênçãos e de graças. Então que nós possamos incendiar o nosso povo, porque não há nada que possa nos separar deste amor de Deus, meu irmão, a não ser nós mesmos. O que impede o amor de Deus de nos alcançar somos nós. E eu vos digo, não há nuvem, não há tribulação, não há trevas que possam nos separar deste amor de Deus. Não há nada que possa nos separar. Por isso, de onde você parou, eu não sei onde você parou, mas eu quero te convidar a ficar de pé para que nós possamos orar neste momento. E eu vos digo, meu irmão, nós vamos levantar os nossos braços de verdade. E eu não sei se a sua língua está travada, eu não sei se a sua língua está cheia de faixas. Quebra toda a tribulação que tem na sua língua, toda a maledicência que há sobre a sua língua. E neste momento vamos colocar as nossas línguas, os nossos lábios a louvar ao Senhor e pedir, Senhor, que se tiver que cair chuva, que caia. Senhor, que se tiver que vir um sol, que venha. Senhor, que se eu tiver que caminhar 10 léguas, que eu caminhe. Senhor, que se eu tiver que colocar as minhas vontades rebaixadas abaixo, para que a vontade do outro se faça, que eu consiga fazer, Senhor, para que a renovação tenha a sua esperança renovada, Senhor. Então estenda os teus braços, feche os teus olhos e vamos neste momento orar ao Senhor. Senhor Jesus, nesta tarde, já início de tarde, nós queremos pedir, eu quero pedir a Ti, Senhor, que Tu possas derramar o Teu Espírito Santo sobre nós, porque esse Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, vem para renovar os nossos corações. É Ele, Senhor Jesus, o fermento que faz com que nós possamos nos mover, com que nós possamos crescer, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, falar do Teu nome, dar o testemunho, Senhor Jesus, daquilo que Tu tens feito na nossa vida. Por isso eu vos peço que Tu possas abrir as comportas do céu, derramar toda a plenitude do Teu Espírito sobre nós, Senhor Jesus. Derramar toda a graça, toda a abundância de bênçãos, Senhor Jesus. Aquilo que o gafanhoto já tem tentado tirar de nós, aquilo que Ele já tirou de nós, Senhor, que neste momento seja restituído em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa renovar em nós esta esperança, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa vir neste momento sobre a renovação carismática católica desta região, a região Brasilândia. Que o Teu Espírito Santo vir renovar o nosso ânimo. Que o Teu Espírito Santo possa vir nos dar criatividade, Senhor.
Que o Teu Espírito Santo possa vir nos dar sabedoria. Que o Teu Espírito Santo venha nos dar audácia, coragem, Senhor. Que Ele venha nos dar ânimo para que nós possamos nos colocar a caminho, Senhor Jesus. Neste momento nós nos pedimos, Senhor, com os nossos braços estendidos, renova a unção em nós, Senhor. Que caia sobre nós a capa de Elias e que venha uma unção dobrada, assim como veio para Eliseu, Senhor. Que venha sobre nós a unção. Que coloque sobre nós, Senhor Jesus, a graça de entrarmos na terra prometida, assim como foi concedido a Josué, Senhor. Que venha sobre nós a Tua unção. Que nós possamos chegar nos corações atribulados desta região, Senhor. O nosso trabalho não é pouco, nós sabemos. E nós não queremos que o desânimo seja, Senhor Jesus, a ferramenta de Satanás a tentar nos derrubar, a tentar nos separar, Senhor. Pelo contrário, eu vos peço neste momento, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que Ele venha renovar o nosso coração, Senhor. Que Ele venha renovar o nosso chamado. Nós não fomos chamados, Senhor, a sermos coordenadores. Nós não fomos chamados, Senhor Jesus, a sermos servos ministeriados. Nós não fomos chamados, Senhor Jesus, a sermos apenas participantes de grupo de oração, a sermos participantes da Santa Missa, a estarmos na igreja, Senhor. Não, nós fomos chamados a ser consagrados, a fazer aquilo que é a Tua vontade, a fazer aquilo que é o Teu desejo, a fazer o bem no mundo, a pregar o Evangelho, a testemunhar a Tua presença, Senhor Jesus. Por isso nós nos pedimos que neste momento Teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, e venha de uma forma poderosa. Abra os Teus lábios, meu irmão, não se cansa, você já teve um ânimo maior. Vamos pedir para que o Senhor faça em nós uma renovação desta esperança. Ô Senhor Jesus, renova sobre nós o Teu Espírito Santo, renova sobre nós, Senhor Jesus, toda a esperança, todos os projetos que esta região tem, todos os projetos que este movimento tem, Senhor Jesus. Que se aqui há cadeiras vazias, Senhor Jesus, que neste momento sejam, Senhor Jesus, utilizadas pelos anjos, pelos arcanjos, e que sejam cobertas pelo Teu Espírito Santo, que sejam reservadas, Senhor Jesus, toda a unção a todo o povo carismático, a todo o povo desta região, Senhor Jesus, a todo o povo de Deus neste mundo, que nós possamos ter as nossas línguas, Senhor Jesus, que nós possamos ter as nossas línguas incendiadas pelo Teu Espírito neste momento, que não sejam somente línguas de fogo sobre nós, mas sejam línguas de fogo em nossos lábios, sejam línguas de fogo, Senhor Jesus, em nosso coração, sejam línguas de fogo, Senhor Jesus, sobre nossa vida, sobre nosso corpo inteiro, Senhor.